Hello girls, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim, com nós está tudo ótimo, graças a Deus. Como vocês podem ver no título, né, o vídeo de hoje é falando sobre a nossa mudança para o Japão. Vamos contar em detalhes, né, como tudo começou. Não foi uma coisa que nem a maioria das pessoas estavam achando que era da noite pro dia, assim, ai, nossa, mudou do nada. Não foi do nada. Foi muito tempo, né? É algo que a gente havia planejado há muito tempo atrás, só que tinha um momento certo, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, se você tem interesse em saber como é que a gente, né, decidiu, como é que a gente falou, não, a gente vai pro Japão, vem ver o vídeo. Tudo começou lá, na verdade, desde a fase do namoro, né? Assim, a gente já tinha interesse. Eu sempre tive, gente, toda a vida eu falava que eu queria morar fora, né? Não era o Japão específico, mas primeiro eu tinha o sonho de casar com uma pessoa que era descendente, então, né? Olha eu aqui. Amorzinho aí. E a questão de morar fora, eu sempre também tive esse sonho. O amorzinho também Sim. sempre teve. Então, assim, quando a gente se conheceu, então foi... tudo, né, foi uma conexão. Se encaixando, né? E aí a gente foi, quando a gente vai se conhecer, né, um comenta com o outro o que é, e vai se conhecendo e vai vendo que os interesses eram o mesmo, né, e assim foi. E aí, na fase do namoro, a gente falou, quando a gente casar, né, a gente vai pro Japão. Porque o amorzinho, ele já entrava no Japão, porque ele é descendente, né, ele é da geração Sansei. Terceira geração. Eu não entraria, né, gente? Eu entrei com visto como cônjuge, né, casada e provando tudo certinho e tudo mais. Mas, enfim, a gente queria vir já desde a fase do namoro, só que pra vir eu teria que ter pelo menos 1 ano de casada com o amorzinho. Sim, pra ela poder entrar. Pra eu poder entrar. Ele já entrava, né? Já tinha o direito. Eu não. Aí o que acontece? Só que fazer uma festa de casamento, pra gente era um sonho, né? Então era um sonho nosso e a gente não queria abrir mão disso, né? Então, não, porque tem muita gente que vai lá eu quero ir embora pro Japão, pega e casa, só no civil, né? E espera um ano e vem. Espera um ano e vem. A grande parte faz isso, né? Mas a gente não, porque sempre foi o nosso sonho a festa de casamento. E fazer uma festa de casamento precisa do quê? De dinheiro, né? Ainda mais não é pouco. Não é pouco, ainda mais às vezes dependendo do jeito que você quer a festa. Na nossa, não foi pouco dinheiro. A gente tem um vídeo, se alguém quiser ver, vai lá atrás, puxa, a gente falando os valores de gastos e tudo mais. Mas enfim, aí nós noivamos em 2020. E aí a gente ia fazer a festa já em maio, né, de 2021. Tava tudo programado, bonitinho. E aí veio a pandemia, atrasou a festa. Mas mesmo assim a gente casou no civil, então, em maio. E a festa acabou atrasando um pouco, foi pra novembro. Porque foi quando começaram a permitir os eventos. A gente manteve a data do civil em maio, porque dava pra fazer, né? Porque isso aí ainda tava permitido na época da pandemia. E a festa mesmo a gente precisou mudar e a gente escolheu ali pra novembro, que era que começaram a liberar, né? E a gente conseguiu fazer no mesmo ano, né? Só que demorou um pouquinho. Isso. E aí, então, quando a gente casou em maio, a gente falou assim, então em maio de 2022... A gente já consegue ir? A gente consegue ir. Já vai no ano. A gente entra com as papeladas, né? A questão do visto, certinho. E a gente vai. Mas a gente falou, vamos esperar chegar no ano que vem, né? Isso. Aí, a gente não foi atrás de pesquisar como funcionava, como que era a questão de papéis, o que precisava, e depois, mais pra frente, a gente vai contar que a gente descobriu que era muita coisa pra... não é tão fácil. Não é tão simples. E aí, ok. Aí foram passando os meses, né? Aí perto da gente fazer 1 ano, na verdade, eu acho que no mês da gente fazer 1 ano de casado, que aí a gente ia começar a mexer com a papelada, saber, né, valores, enfim, pra poder vir pra cá. Aí eu descobri o quê? Que eu estava grávida. Eu estava grávida do Yuki, o nosso primeiro filho. E assim, a gente ficou muito, muito feliz, porque também é a realização de um sonho pra gente, né, ter filhos. E só que aí foi a hora que entrou a questão assim, nossa, eu tô grávida,
e a gente vai pro Japão, é duas coisas novas, né? Maternidade, paternidade, a gente não tinha noção nenhuma, né? Pais de primeira viagem e ir pro Japão, aí a gente achou... É um país novo, uma cultura nova, e pai e mãe de primeira viagem, a gente falou assim, vamos curtir um momento de pai e mãe de primeira viagem, depois a gente pensa no Japão, pra não ser duas coisas ao mesmo tempo, ou né? Não, Aí, na verdade, deu uma balançada no sentido assim, será que a gente vai mesmo pro Japão? Mas aí a gente nem ficou pensando nisso, a gente focou na questão do Yukio, a gravidez, nossa. Curtimos bastante, fizemos viagens. É muito bom, não me arrependo de falar, não, de ter vindo antes e tal, não, por isso, porque eu acho que tudo tem um tempo certo. E aí, aí passou. Aí perto do Yukio fazer 1 ano, o amorzinho sentou, né, comigo e falou assim, e se a gente fosse pro Japão quando o Yukio fizesse 1 ano? Que aí pelo menos a gente já sabia das coisas, né, como funcionava, e aí daria pra ir, né? Mesmo com um bebê, a gente já tinha noção e experiência de como era ser pai e mãe, né? Então, pensamos nisso. Aí a gente sentou, conversou e falou, vamos. Na hora que ele completar 1 ano, a gente vai. Aí, isso em dezembro, o Yukio fez 1 ano em dezembro de 2023. Aí a gente falou assim, então vamos, né? No ano que vem, deixa passar as festas e tudo mais. Vamos começar a pesquisar saber sobre, né? A gente chegou a pesquisar? Não deu tempo. Não, a gente não chegou a pesquisar, não. A gente só falou, mas aí na rotina, no dia a dia, a gente acabou não indo muito atrás pra saber, né? Aí a gente pegou e esperou. Aí passou dezembro. Isso, passou dezembro, né? Que é quando ele completou 1 ano. Em janeiro, o que aconteceu? Descobriu que eu estava grávida de quem? Do Yuji. E aí a gente falou assim, nossa, será que é pra gente ir mesmo? A gente começou a ficar com dúvida, né, sobre essa questão do Japão. A gente desistiu. A gente falou, vamos deixar o Japão pra lá, porque agora a gente vai ter mais um bebê, né? E com 2 bebês, né? Não deve ser muito fácil. Sim. Né? Aí então, depois que a gente descobriu que eu tava grávida, né? Também na segunda gravidez do Yuji, a gente pegou e falou, deixa pra lá. Deixamos a história do Japão de canto. Desistimos. Só que aí passaram alguns meses, foi num cultinho de jovens, né? Na reunião de jovens. Deus falou com a gente, diretamente com a gente. Não foi assim, nossa, eu acho. Não foi, eu acho. Falou diretamente com a gente. E, por exemplo, essa questão que só a gente sabia, porque sobre a gente ir pro Japão, a gente nunca ficou comentando com as pessoas assim, a gente... Tem planos, tem planos, eu quero ir agora. Ninguém sabia, na verdade, né? O pessoal não sabia. Então, quando a gente queria, não sabia nada. Aí levantou uma esperança na gente. Aí falou, então tem essa possibilidade, né? Se Deus tá falando, sim, é porque a gente vai. Aí isso falou nessa vez, mas teve outras vezes também que Deus foi falando. Não foi só uma vez, né? Depois, quando a gente tinha esquecido do assunto, né? Aí Deus trouxe de volta o assunto pra gente e a vontade também, né? Porque a gente tinha desistido, já não nem mais, gente. Já nem comentava mais sobre. Não, deixa quieta a questão de Japão, porque acho que não vai dar, né? E aí voltou, a questão da vontade, como se fosse desde lá no início. E aí a gente meio que desengavetou essa questão desse sonho e falou, não, Deus falou, então se Deus falou, tá falado, né? E aí ao decorrer dos meses, aí nós sentamos e realmente fomos atrás da documentação, né? Saber quais documentos precisavam pro visto, fazer tudo, né, que precisava. A gente já tinha passaporte, só que a gente teve que tirar novamente, porque o nosso passaporte era antes de estar casados. Quando a gente fez, então não tinha, o nome dela não tinha o meu sobrenome e também não tinha dos meninos, né? Tava dentro da validade ainda nosso passaporte, mas não tava certinho. A gente achou melhor tirar de novo, né? Já ia ter que tirar das crianças, já tirou dos meninos também. E tirou os nossos de novo, né? Aí nós tiramos, aí já é um gasto, né? Foram 4 passaportes de uma vez.
Daí depois, que eles aí solicitaram toda a documentação, né? Aí a gente teve que pegar, né, a questão da árvore genealógica da família, né? E aí eu peguei com o meu pai, né? Aí teve que mandar essa árvore genealógica pro Japão com mais alguns documentos, né? Pra poder atualizar e ter a nova, né? Então teve que ir pro Japão e voltar pro Brasil. E leva tempo, né? Nisso dar também. Sequência, né? Porque leva bastante tempo, não é? Mesmo enviando por Sedex ainda demora um tempinho até chegar do outro lado do mundo. Exato. E aí foi assim, desde quando a gente conversou com relação a vir pro Japão, foi a primeira vez que a gente começou a realmente ir atrás. Deu o primeiro passo de documentações e ir atrás. A gente não ficou só falando. Das últimas vezes a gente algumas vezes fez algumas pesquisas de como funcionava, como ir, como, sim, né, como funcionava os gastos, né? E aí realmente a gente deu o pontapé inicial e aí começamos, né, a buscar as documentações. Só que e é muita documentação. Bastante documento e não foi tão fácil, né? Assim, porque aí o que aconteceu? Um dos documentos era RG. O Murzinho, como já tinha CNH, não usava RG. O RG que ele tinha era de criança. De uma criança de 10 anos de idade. Que nem era válido mais. Não aceitava CNH, tinha que ser RG. Aí, nisso, teve a questão, aquela mudança, né? Tipo, não é mais RG, se tornou o SIM. Aí é uma fase que toda a população vai, né, pra tirar tudo, porque o RG já não ia ser mais válido, o antigo. Aí a gente tirou o meu, o seu... já tiramos de todo mundo, de todo mundo. Só que o que aconteceu? Ficou pronto o meu, do Samadinhas ficou pronto, e adivinha? Atrasou do Murzinho. Atrasou com força, porque eu fiz junto com... Eu fiz junto com os meninos, né? Fez. Não fiz? Os deles ficaram prontos. O deles ficaram prontos bem rápido e o meu. O deles foi assim, questão de. Eu acho uma semana. No máximo 10 dias e o seu demorou mais de um mês. E aí falaram, né? Porque estavam fazendo. Todo mundo tava fazendo, né? O SIM. E aí foi contemplado do meu tá parado lá em São Paulo de não tá sendo feito ainda nem enviado, né? Tipo. Sim. Mandaram o dela, mandaram dos meninos e o meu ficou pra trás, né? E consequentemente isso atrasaria tudo, né? Porque precisaria do documento, um documento inicial para poder solicitar o visto, né? E aí tem bastante documento, assim, para solicitar o visto. É que a gente não vai entrar tão a fundo assim como solicitar um visto e tudo mais, né? Seria assunto para um outro vídeo se houvesse interesse da parte do pessoal, enfim. Mas aí é bastante documentação. Tem que ir foto desde quando era bebezinho, com família, tipo... Nomeando quem é cada pessoa na família. Foto de infância, foto de adulto, foto quando a gente noivou, quando casou, quando teve o filho, foto dos filhos. Provando, né? Comprovando que tem descendência. Que eu sou descendente e que a gente tá casado, né? Pra ela poder entrar também e eu poder entrar, né? Então, bem burocrático. E que os filhos são nossos também. Exato. É tudo bem burocrático. Mas aí isso então atrasou a questão do RG, né? Que foi o SIM, que a gente estava usando novo. E nisso, aí mais uma coisa, o que aconteceu também, que atrasou um pouco, foi a questão que a Batian, ela tem o nome dela no Brasil e no Japão, nomes diferentes, né? O nome dela que ela foi registrada no Japão, mas no Brasil os pais registraram novamente com o nome mais fácil. Para ser mais fácil das pessoas brasileiras conhecerem ela, né? Então, ela tinha sido registrada no Japão com um nome, no Brasil com outro. Então isso gerava uma divergência na hora de fazer a árvore genealógica, né? Na hora de fazer a árvore genealógica e pro consulado do Japão em São Paulo, Eles né? Queriam saber, Eles queriam saber o motivo do nome ser diferente, né? Porque um dos documentos que precisava era o documento dela, né? Então o documento dela tava com o nome do Brasil, mas pro consulado tava cadastrado outro nome por conta do nome do Japão. Aí teve que ela assinar um documento, né, pra gente poder mandar. Explicando que foi essa situação, que o pai dela colocou um nome brasileiro aqui pra ser mais fácil a adaptação.
por isso que tinha um nome no Japão e um nome no Brasil. Essa divergência. Aí dava essa divergência, pra poder, né, sair todos os vistos certinho, né, porque se não tivesse esse papel, isso poderia ser um problema pra poder gerar os vistos, né? Sim, por conta disso eu acho que ele com certeza não conseguiria dar negado, entrada, né? na verdade, não conseguiria dar entrada. E aí, por exemplo, a Batia não mora na mesma cidade que a gente, né? Tudo bem que é perto, 1h30, né? Sim. Tupã. Só que aí a gente tinha que ter um dia pra ir, né? O amorzinho trabalha e tudo mais. Enfim. Aí a gente conseguiu ir, né? Explicou pra Batia certinho, pra ela poder assinar, e explicou o motivo do documento. Que nós conseguimos esse documento com a Batia, aí juntamos todos os documentos necessários e conseguimos enviar. A gente não fez por conta própria, tá? Tem gente que faz, mas como era uma coisa muito minuciosa, coisa, né? Pra gente não ter problema de ter que gastar todo o dinheiro pra poder tem que pagar pra tirar fazer tudo isso aí. Dá problema porque às vezes a gente fazendo por conta esqueceu de mandar alguma documentação e aí teria que fazer o processo tudo de novo. Então, porque tinha prazo também. Então a gente buscou ajuda, né, de quem geralmente faz, de agência, que eles já mandaram tudo pra gente, ó, precisa desse documento, desse, pra gente poder mandar pro consulado e esperar a aprovação. Aí a gente seguiu passo a passo e mandou por eles, né. Aí nós enviamos em outubro a documentação, que foi quando a gente conseguiu juntar tudo que precisava, porque a gente chegou a mandar foto, precisa de mais foto. Nesse trâmite aí de entregar documentações e mandar lá pra São Paulo para enviar para o consulado, a gente foi meses, né? A gente foi. Eu acho que foi desde não do começo daquele ano, né? Mas bem não no comecinho ali. Agora. Mas foi bem no comecinho. Eu até anotei, mas agora não consigo lembrar. Foi pelo menos uns 6 meses aí correndo atrás de tudo isso aí, viu? Foi. E aí nisso o pessoal da agência avisou a gente que assim, deu entrada e esperar o consulado dar ok, né? Que tava aceitando, que tava tudo certo, só que o visto, ele não sairia naquele momento que ele falasse ok, ele falava ok pra entrada da documentação. O visto sairia só depois de 3 meses. Depois de 3 meses, eles então iam mais dar tempo resposta se estava aprovado ou não. Se eles iam... a gente entregou, chegou todas as documentações em São Paulo, o pessoal da agência lá em outubro. Eles conferiram tudo, levaram para o consulado, né? E aí o consulado deu a data final para a gente saber se realmente sim ou se não, se foi aprovado os vistos ou não, né? Porque assim, não é certeza, por mais que você entre com toda a documentação, pode ser que eles neguem, né? Não é Nós assim. Nós sabemos por quê, mas pode ser que negue, mesmo estando tudo certo, tudo eles podem negar. É eles que fazem, né? Então. E aí nisso a gente já ficou assim também, se negar o visto de né, da gente, ninguém tipo vai. Assim, ninguém vai. Aí a gente entende que não. E aí no decorrer dos meses, nós fomos pedindo confirmação pra Deus, pra gente ter certeza que era pra gente ir pro Japão mesmo, né? Porque é uma decisão é uma decisão importante que envolve muitas coisas, né, gente? Não é assim, isso, pronto, acabou. Querendo ou não, né, apesar de a gente ter as coisas aqui, né, para ir pro Japão a gente precisa abrir mão de praticamente tudo, sim. Né, para poder ir, né, não tem coisa que não dá para levar, não dá para levar a casa, não dá para levar o carro, né, entendeu? Então, móveis, nada, né, só roupa. Só roupa. Então, é só a roupa, os filhos e a gente. Então é algo bem grande, né? Não é um recomeço, né? Apesar de ter tudo bonitinho, né? Não dá pra levar, né? Tudo. Nem tudo dá pra levar. E aí a gente pediu confirmação, né? Como eu falei pra vocês, pra Deus várias vezes, né? Deus já tinha confirmado, mas a gente queria, né? Eu vou falar algumas situações específicas. Teve um dia que a gente tava em casa. E aí eu falei assim pro amorzinho, pra ter certeza mesmo que é pra gente ir, que a gente não tá fazendo, às vezes, tomando uma decisão errada, por impulso, ou algo do tipo, eu quero que durante o culto fale a palavra Japão. Aí o amorzinho, mas falar, tipo, do outro lado do mundo, falar... Cidade do Sol Nascente, país Sol Nascente. A terra do Sol Nascente. Falei, não, eu não quero ouvir isso, eu quero que fale a palavra Japão. Não sei se vai falar na palavra, não sei se alguém vai falar no testemunho, mas eu quero ouvir a palavra Japão.
isso é uma forma que eu tô entendendo que Deus tá confirmando que é pra gente ir. E aí no decorrer do culto, foi o irmão tava ministrando, né, tudo mais, cooperador, e ele falou, eu não lembro exatamente, mas como ele entrou na palavra, pra falar a palavra Japão, na verdade. Mas ele quis dar o exemplo de alguma situação e falou como lá no Japão. Lá no Japão, aí eu olhei pro amorzinho, né? Ele assim, tava do lado, né, do lado assim, próximo, né? Não no mesmo banco, pra quem não é da congregação, é mulher de um lado, homem do outro. Daí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e aí a gente entendeu como uma das confirmações, né? Porque foram várias, não foi só essa, tá? A gente pediu várias confirmações. E Deus enviou todas. E Deus enviou todas. E aí, né, esse foi uma das que a gente tá comentando aqui, mas aí passou depois também a questão, a gente deu entrada no visto, tudo certo, tinha que aguardar. Aguardar 3 meses. Então, o visto, eles falaram, tá previsto pra sair o resultado, não é certeza, o resultado ser aprovado ou negado no dia 6 de janeiro. Então, nós aguardamos, não ficamos muito, vamos esperar, não sei o que, vamos aguardar. E a gente até também, né, conversamos assim com Deus e falamos, bom, se for pra gente ir, todos os vistos vão ser aprovados, não vai ter problema nenhum, ninguém vai ser negado, não vai ter nenhum empecilho, nem nada. Que a confirmação final ia ser que todos os vistos iriam sair certinho. Se fosse todos aprovados de primeira, né, como a gente queria. E aí tem a questão, né, vai pro Japão, mas tipo, né, como que envolve? Dinheiro da passagem. Aí tinha a questão de pagar os vistos, tinha a questão de se manter, né, lá porque você não chega e já recebe, né, tu tem que trabalhar, aí recebe às vezes depois de uns 60 dias. E nisso também tem essa questão do dinheiro, só que outra coisa que a gente estava pensando a gente trabalhava então ali 7 anos na empresa, né, e ele teria que pedir as contas, né, e é uma coisa que é complicado, porque quando você pede para ser demitido, eu acho que a maioria das pessoas sabe, né? Você perde muitos direitos, né? Pra você receber todos os direitos... Ninguém quer, né? Ainda ninguém quer perder, porque perde dinheiro. Muito tempo, né? Então, é muita coisa, dinheiro. Né? E assim, como eu posso dizer? Na empresa, né? Que ele trabalhava, o que acontece? É muito difícil você mandar embora, assim, da noite pro dia do nada, sem motivo nenhum, né? Sem histórico, né? Eu acho que isso, na verdade, todas as empresas são assim, né? Tem que ter um histórico para poder conseguir a pessoa... Não é do nada, né? Porque custo para a empresa, né? Então, eles não querem gastar, né? A não ser que seja estritamente necessário. Né? Foi uma coisa muito... E aí, nisso, a gente falava assim, pedia para Deus, gente, a gente pedia muito para Deus, assim, o visto vai sair dia 6. Que o amorzinho vai ser desligado, né? Porque você não vai ter que pedir as contas, não tem jeito. O visto saindo, a gente tinha prazo para poder embarcar. Não tinha como, né? Então teria que pedir as contas. E nisso a minha mãe falou assim: não é para pedir as contas, porque é a porta que Deus abre, porque assim, foi o primeiro emprego. Foi uma resposta de muitas orações nossas na época. Algo preparado, né? Foi bem rápido também Foi muito rápida a contratação e o crescimento também na empresa, mas isso tudo, né, por permissão de Deus. Começou num cargo, foi subindo, né, e chegou, tipo, na empresa ali em si, no cargo que era o mais alto, né, que foi até o desligamento. Aí, o que acontece? A gente ficou nessa, né, expectativa. Bom, o visto vai sair. E aí? E agora, o que vai fazer depois que o visto sair, né? Vão ter que pedir as contas, né? Aí a mãe já pegou, viu a gente conversando e falou: não faz isso não, porque a porta que Deus abre, só ele fecha. Isso o amorzinho já tava assim, não, o visto vai sair, eu tenho que pedir as contas. O visto vai sair, eu tenho que pedir as contas. E isso gerava uma expectativa pra gente no sentido... Porque pelo histórico da empresa, eu já pensava, não vai mandar embora. A gente achava impossível, então, tá bom pra falar... Não adianta ficar criando muita expectativa, porque provavelmente eu vou ter que pedir as contas, dependendo de como que vai ser pra ir. Com aviso, sem aviso, né? Não sabia ao certo como que funcionava, né? Então...
Nisso a gente pedia em oração, pedia muito em oração. Eu até falava todo dia, amor, você tá pedindo oração pra Deus pra ser desligado da empresa? Gente, já vi o pessoal pedindo, orando pra ser contratado, mas pra ser desligado. É difícil. Mas a gente tava, nossa, pedindo muito. E isso ok. Aí passou no final do ano a gente já tava até meio desanimadinho, borocochô, porque, né, a gente falou, o visto vai, né, sair, né, e também aí em dezembro a gente começou a expectativa, né, tava passando essa época de festa, a gente falou, e aí o visto, será que vai dar certo? E agora o Brasil vai ter que pedir as contas, vai perder, né, bastante coisa, muito direito, tempo, né? E aí acho que tava meio borocochô mesmo em dezembro, né, mas aí chegou, mas acho que foi no dia 2. No dia 2. Aí teve um dia, não teve um dia. Aí no dia 2, o amorzinho pegou e me ligou. Me ligou do nada, falei assim. Aí ele falou assim. No meio do dia? No meio do dia, assim. Falou, tem uma notícia pra te contar, toda animada. Eu falei assim, uai, o que ele vai contar, né? Pensei comigo. Aí ele falou assim, você não acredita, eu fui desligado. Aí eu falei, do nada, assim, né? Tipo, do nada, né? Isso aqui não é do nada, né, gente? É uma resposta de uma oração que a gente tava fazendo há um bom tempo. Por meses, tá? E, nossa, eu morri super feliz. Eu nunca vi alguém ficar tão feliz em ser demitido, né? Em ser desligado da empresa. Mas ali tava sendo a resposta da nossa oração e um alívio, né? De forma geral. Sim. E aí... o Marcinho falou, não, chegando em casa a gente conversa, explico certinho e tudo mais. Aí explicou, foi basicamente isso. E deixa eu fazer uma observação. O Marcinho, quando ele entrou na empresa, que foi em 2018, a pessoa que contratou ele, que era gerente na época, né, então contratou ele, fez a entrevista certinho e contratou, foi uma pessoa que foi subindo também de cargo na empresa e assumiu a área, né? E chegou um tempo que já não tava mais naquela loja que eu estava, né? Tava indo pra outras regiões, mas tava na empresa, pra fora, né? Indo pra outras cidades, né? E aí foi a pessoa que nesse ano, né, 2026, foi a pessoa que estava sendo responsável pelo setor ali onde estava englobada a minha loja, né, as cidades, né? Então seria o seu gerente? Seria o meu chefe, né, nesse ano, né? Então, e aí foi ele que me desligou no dia 2. Ou seja, Deus trouxe a pessoa que contratou, foi a mesma pessoa que desligou. Então assim, tem muitas coisas que foram acontecendo, sabe? Pra encaminhar pra que desse tudo certo, né? Sim, então assim, a gente viu os sinais e as confirmações de Deus o tempo todo, né? Aí as pessoas vê, né, às vezes, falando, vai morar no Japão, acha que foi do nada, mas foi do nada, não foi da noite pro dia. Acha que foi mandado embora e no outro dia já falou assim, vou pro Japão. Não foi isso, gente, é uma coisa que é um sonho lá de trás. Construção de vários anos. De dois, na época assim, jovem, a gente é jovem, ainda tá adolescente ali naquela fase. Desde a fase do namoro a gente já queria vir e foi acontecendo diversas coisas, só que a gente fala, tem o tempo certo pra tudo, né? Deus sabe o momento certo pra tudo. E quando fosse pra ser, tudo ia dar certo, né? Até se alguma coisa ou alguém fosse tentar atrapalhar, ia ajudar. Então, de fato, a gente viu acontecendo tudo. Aí o amorzinho foi desligado, a gente falou assim, nossa, a gente ficou muito feliz, comemorou, né? Olha, saí pra comemorar, enfim. Um desligamento, né? Um desligamento. E eu acho que as pessoas, né, muitas das pessoas porque que a gente falou, a gente não fica falando da nossa vida, o que a gente vai fazer, nossos planos, sonhos, enfim. Ficou, acho que chateado, né? Nossa, ele saiu do nada, né? O pessoal, né, ficou bem chateado com a situação. Mas a gente tava muito feliz, muito feliz, gente. A resposta de uma oração, então o Brasil tava voltando a soltar molhão, assim, comemorar. A gente saiu, enfim. Aí, ok, olha, foi desligado, então mais uma confirmação, né?
de Deus, porque no tempo certo ali. Isso vai ser no dia 6. Será que vai ser aprovado? Será que vai ser negado? Essa seria a confirmação final pra gente saber, né? Porque se fosse aprovado de todo mundo, já tava tudo certo, né? Já não tava mais no serviço, já tinha tudo no jeito, né? Sim. Porque recebeu o acerto. E aí, e nisso também, ó, como foi o primeiro emprego no Warzinho, a gente não sabia como ia ser, quanto ia receber, quando saísse, a gente não tinha noção, né? De nada disso, dessas partes de direito, trabalhistas, enfim. E aí a gente foi num culto no dia 4. No domingo, 2 dias depois. No dia 2, no dia 4 a gente foi no culto. E Deus também falou com a gente novamente na palavra, bem no finalzinho ali, né, da palavra, Deus falou também com a gente. Foi falado pelo cooperador, né, que estava ministrando a palavra, Deus usou ele para poder falar. Como que falou? Você lembra? Que todos os vistos seriam aprovados, nem que tivesse que ia passar por onde que tivesse que passar para ser aprovado, mas que todos os vistos iam ser aprovados e que a gente ia ter preparado também o dinheiro da passagem para poder vir. Que Deus ia preparar tudo, na verdade, pra gente, né? E daí a gente falou assim, né? A gente sempre assim, olhou um pro outro e falou assim, nossa, tipo, Deus falou com a gente, né? E aí a gente ficou tranquilo. A partir desse dia a gente ficou tranquilo. A partir de domingo a gente já ficou tranquilo. Porque a gente falou, vai ser aprovado. Vai ser aprovado, já aconteceu certo. A questão do desligamento da empresa, né? Que eu vou ter o acerto, então ali... Vamos esperar para ver se é um valor, se é o valor, mas possivelmente pelo tempo de serviço vai ter também o dinheiro, né, das passagens e deu tudo certo. Aí chegou dia 6, gente, Aí a primeira coisa que a gente fez, mandou mensagem pro pessoal da agência, né? E aí, né, tem alguma resposta sobre o resultado dos vistos? Aí eles mandaram já foto dos vistos, falaram, não, foram todos aprovados, tá tudo certo. Só que aí entra uma questão, a gente falou assim, nossa, então vamos, né? Se organizar agora pra ver quando que a gente vai, né? Pra vender as coisas, se organizar pra poder embarcar. Só que a gente não achava que o prazo era tão curto para poder entrar. Das pesquisas que a gente tinha feito anteriormente, antes de mandar as documentações, né, com as outras empresas no passado, né? Na nossa cabeça você tinha um prazo para entrar, mas só que era um prazo longo, até uns 6 meses. Até uns 6 meses. A gente não, tranquilo, vai sair lá em janeiro. A gente tem até meio do ano para decidir qual mês, como vai, né? Pra fazer as coisas. Se organizar. Beleza. Aí, quando mandaram a foto pra gente, né, do visto, tinha a data de validade, o pessoal da agência já falou, né? Vocês têm até o dia X para entrar. Que aí o dia X era até final de março. Sim. A gente tava em janeiro, ou seja, 2 meses. Pouquíssimo tempo. Aí entra a questão também. Aí a gente pegou e falou assim... Quando vamos? Ok, então vamos começar a pesquisar passagens pra março. Porque aí a gente tinha já uns 2 meses pra se organizar e falou assim, não, vamos deixar pra ir mais perto do prazo final ali, né? Que aí a gente vai mais tranquilo, né? Vai ser corrido? Vai, mas a gente vai um pouco mais tranquilo. Beleza, se vocês quiserem valor de passagens, né, e tudo mais pra saber, né, no mês de março. Vamos em março, ok, né? Aí começamos a pesquisar os valores de passagem. Gente, não só a gente viu, né, questão de diferença de valor, como a própria agência falou assim, não é interessante vocês ir em março, é alta temporada e as passagens vão estar muito altas. E aí a gente começou a pesquisar e ver que a diferença era surreal. Por exemplo, de março a fevereiro, né? Até dentro de março mesmo, tinha dias no começo, dias no final, que era mais caro, mais barato. Bom, caro de Mas qualquer forma, né? Comentaram com a gente que março era um período um pouco mais caro por ser alta temporada, porque é a mudança de estação. Então entra a primavera no Japão, então é a época que eu acho que tem muito turista, né? Então é mais caro. E aí a gente começou a pesquisar, pedimos para o pessoal da agência mandar alguns dias específicos ali de março, valores para ver. Aí a gente começou a pesquisar por conta também para ver se compensava a gente comprar junto com a agência ou por conta própria, né? Porque
a gente tinha um bônus, né? Se a gente comprasse com a agência, a gente tinha um desconto no valor do pagamento dos vistos, né? Era algo significativo, né? Sim, a gente porque era 4 vistos, né? Aí a gente tava colocando na balança se compensava comprar a passagem com eles e ter esse desconto no visto, ou se compensava a gente comprar por fora sem o desconto no visto, que compensava, né? No final das contas, compensou comprar com eles. E aí a gente começou a ver como tava um valor muito alto em março, né? A gente começou a ver possibilidades em fevereiro. Possibilidades em fevereiro, né? Pra poder vir também. E aí, a diferença era surreal. Muita assim, diferença total, assim, de um mês pra outro, né? Quase 10 mil reais. 10 mil reais. Então, assim, é um dinheiro, né? Então, a gente falou assim, então não vamos em março e vamos em fevereiro. Vamos ter que acelerar mais as coisas aqui. Fazer, porque tem que fazer mala, comprar mala, o que ia levar, o que não ia levar, tamanho de mala, quantas malas podia levar, né? Cap médico eu queria fazer antes de ir. Janeiro, né? Foi o mês das consultas. Foi. Aí a gente começou a correr atrás de tudo, comprar as coisas que a gente queria levar. Enfim. Foi bem corrido, né? E também se despedir do pessoal, né? E era muita gente, não deu pra se despedir de todo mundo pessoalmente, não deu, porque era pouco tempo pra muita gente. Exato. Então conseguiu ver umas pessoas antes de embarcar e assim, conseguiu se despedir de todo mundo, conseguiu fazer tudo que precisava fazer num tempo assim, recorde, né? E conforme Deus falou na palavra, a gente teve o dinheiro pra suprir tudo, né? As passagens a gente pagou. A gente preferiu pagar tudo à vista, sabe? Tem gente que... Geralmente o pessoal quando vem pro Japão vem com empreiteira, vem financiando, né, a passagem, que aí desconta do salário da pessoa, né? Então... Não era interessante, não era uma opção pra gente. Não era interessante. Já que tinha o dinheiro, era mais fácil já pagar pra quando eu receber salário no Japão, já receber sem esse desconto de passagem, né? Porque passagem, querendo ou não, pro Japão é caro, ainda mais 4 passagens, né? Que assim, eu e o amorzinho paga a passagem inteira. O Yukio, que tem 3 anos, é quase a passagem inteira. Ele tem direito a assento, então. Ele já tem direito a assento, então é 80% da passagem. 80 ou 85%. Então é praticamente a passagem de um adulto. Né? E o Yuji, que é menor, ele não tem assento, mas ele tem lá, se não me engano, 10 ou 20% ali do valor da passagem que ele paga, né? Só que é indo no colo, né? Não tem direito a assento. Mas mesmo assim, né? É algo caro, né? Não é uma coisa barata assim, vou ali, pronto, né? São 2 dias de viagem, né? Então não é fácil. E assim, deu tudo certo, a gente conseguiu, né, fazer tudo certinho. Não foi assim, essa questão da nossa jornada de mudança de país, né, deixando claro porque que não foi do nada, que muita gente acha que é do nada, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que... leva dinheiro. Envolve dinheiro. Né? Muitos trâmites, né, muitas documentações e também não só... questão de levantar toda a documentação, o dinheiro que tem que pagar para fazer toda essa documentação. Grande parte das documentações que a gente teve que mandar para o consulado tinha que ser reconhecido firme em cartório também. Envolve então também. não é bem burocrático, sabe? Não é só questão de dinheiro, é tempo, dinheiro, burocracia, então envolve tudo, gente. É bem complicado, né? Não é fácil. E aí as pessoas acham assim, foi mandado embora, agora tá desesperado, resolveu ir pro Japão. Só que não, Não, se realmente fosse dessa maneira, não seria tão rápido mesmo assim, né? Tipo, foi mandado embora, eu vou querer ir até por conta do visto, né? A gente demorou só pra poder mandar todas as documentações. Foi meses, 6 meses, depois mais 3 meses pra ficar pronto. Esperar. Quase 1 ano pra poder ter tudo pronto para poder ir pro Japão. Então, assim, era uma coisa que a gente já tinha pretensão no Amorzinho sair da empresa, que ele trabalhava, assim, há muito tempo, né? Era dentro desse 1 ano aí já tinha pretensão que ia sair, né? Mas a gente queria sair com os nossos direitos, né? No sentido, assim, o Amorzinho queria ser desligado. E, graças a Deus, Deus respondeu nossas orações, né? Não só essa, como todas as orações. E tudo certo, e essa foi assim, né, respondendo de forma bem geral, bem resumida, a nossa mudança para o Japão.
Então é isso. Espero que tenhamos esclarecido diversas dúvidas, né? Muita gente ficou sem entender nada, né? Achando que era do nada, mas foi isso. Foi a resposta de muita oração e a realização de um grande sonho. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.